Olá, seja muito bem-vinda ao programa Ponto de Vista. Agora, ou melhor, de vez em quando, com um formato diferenciado. Não teremos entrevistados, mas teremos interlocutores. Sim, os interlocutores serão vocês, que nos dão a honra da audiência. A produção prepara algumas questões, algumas reflexões, traz aqui no programa, e você em casa, com seus pares, com seus amigos, familiares, tratará de colocar em jogo os pontos de vista. Essa é a intenção desse formato diferenciado. Trazemos reflexões e você apresentar os pontos de vista. Por isso, a temática hoje do nosso ponto de vista será Escadas do Amor. Eu confesso que já participei de muitas celebrações de casamento, tanto como convidado, como trabalhando no casamento, ou até mesmo como mestre de cerimônias. E não se pode negar um fato que é indubitável. O casamento é a celebração do amor. Porém, uma pergunta pode surgir. Afinal de contas, o que é o amor? Ora, é bom de vez em quando, ou melhor, de vez em sempre, como nós dizemos por aí, nos questionarmos sobre as palavras que nós usamos. A nossa geração do século XXI, infelizmente, na minha opinião, é uma geração pobre de conceitos. Nós perdemos a capacidade de conceituar os objetos, as coisas, as situações, as vivências e as experiências. E se analisarmos bem, o humano é um ser que possui uma vocação. Nós somos chamados a ser seres conceitualizantes. Somos chamados a nomear as coisas. Prova disso é que a linguagem, que é típica do humano, que é específica do humano, é essa chave de compreensão de mundo e também de construção de sentido de mundo. O fato da gente se comunicar, de nomear, de trabalhar com conceitos, com abstrações, nos confere a capacidade de interpretar a realidade. Não apenas estar inserido, ou até mesmo misturada com a realidade, mas interpretar, dar razões e sentido para essa própria realidade. E a realidade que nós queremos tratar hoje é a realidade chamada amor. Queremos conceitualizar o que é isso que nós nomeamos por amor. E a primeira pergunta que eu lanço para você em casa é o seguinte: na tua opinião, o que é o amor? Amor é sentimento? Nós sempre ouvimos isso em casamentos, em Facebook, em declarações de amor, em poesias, até mesmo nas telemensagens que às vezes nos mandam na nossa casa com o carro de som. O amor, o mais nobre dos sentimentos. Mas vamos refletir um pouco sobre o que é sentimento para a gente analisar se realmente o amor é um sentimento. Ora, os sentimentos são sensações, impressões, expressões que nós temos e, claro, sentimos diante de determinadas situações. Os sentimentos são reações de nossa parte. O ser humano é um ser impactante. Qualquer realidade o impacta e ele impacta a realidade também. Por isso, o sentimento é uma reação que nós temos diante de um acontecimento. Exemplo, você pode estar em casa agora cansado do seu trabalho, triste, enfadonho da vida. De repente, ao conferir o seu bilhete da Mega Sena, você descobre que você é o mais novo milionário de Moarama e região. Qual será o teu sentimento? Qual será a tua reação? Não precisa nem dizer. Será uma reação de estupenda alegria. E suponhamos que você pegue esse bilhete e saia correndo na rua dizendo que você é milionário e de repente alguém roube esse bilhete seu. Ora, o teu sentimento de euforia cede lugar a um sentimento de desespero e você sai correndo atrás dessa pessoa. E sem querer você tropeça e quebra a sua perna. Outro sentimento vai surgir e você fica em casa impossibilitado de fazer alguma coisa. Sentimentos vão surgindo na nossa vida. E aí eu te pergunto, será que o amor é realmente apenas um sentimento? Porque os sentimentos são instáveis. Eles mudam, eles transformam, eles passam como a brisa e a sombra da manhã. Será que podemos dizer que essa realidade tão grande, tão cantada pelos cantores, tão poetizada pelos poetas, tão pintada pelos pintores, tão interpretada pelos artistas, seria apenas uma sensação, uma reação diante de uma situação? Tenho lá as minhas dúvidas. Por isso que, na minha opinião, eu acredito que o amor, ele envolve sentimento, sim. É gostoso sentir o amor, é prazeroso você sentir o amor, mas ele é muito mais do que isso. Se nós basearmos as nossas relações amorosas apenas no fato de que eu sinto alguma coisa por alguém, talvez eu possa sentir hoje pela manhã, mas à noite não sentir mais.
Nesse sentido, a minha opinião é que o amor é uma decisão existencial pelo outro. Analisemos cada termo dessa minha afirmação. O amor é uma decisão existencial pelo outro. O amor é decisão. Ora, se o amor é decisão, por incrível que pareça, ele vai envolver aspectos racionais. Eu devo pensar, eu devo analisar, eu devo pesar nas minhas escolhas de relações amorosas se isso é possível ou não é possível, se isso é viável ou não é viável. Usando termos econômicos, eu devo colocar a minha relação afetiva, amorosa, numa balança de análise. Sim, porque o amor é uma decisão séria. Envolve todo o meu ser diante de outro ser. Por isso o amor é uma decisão que envolve também racionalidade, envolve escolha, envolve opção, envolve decisão. Ora, o amor é uma decisão existencial. Significa o quê? Significa que não é uma essência. A essência é algo pronto, definido, fechado, pleno em si mesmo. A existência é algo aberto a se construir, a se fazer, a se trilhar. A palavra existência, ela vem do grego e do latim, e o prefixo ex, em grego e em latim, significa jogar para fora. Existencial significa uma coisa que vai se fazendo, vai se construindo numa relação amorosa. Quando eu amo alguém e faço opção racional por esse alguém, eu coloco a minha existência aberta diante de uma outra existência aberta. Ou seja, eu simplesmente percebo que aquela pessoa à minha frente, aquele ser à minha frente, nós somos iguais e estamos construindo uma relação amorosa. O amor é decisão existencial pelo outro. Isso é muito importante. Eu não posso ver quem eu amo apenas como um objeto. Eu tenho que ver no outro um rosto, um alguém, uma alteridade. O outro, na relação amorosa, é sempre um espelho diante de mim. Eu me reconheço nele, eu me percebo nele. É como se o outro fosse uma caixa de ressonância. Eu percebo a minha voz na sua voz. Eu percebo o meu agir no seu agir. Eu percebo a minha decisão nas suas próprias decisões. Perceba você, meu caro amigo, minha cara amiga, que na realidade o amor não é apenas sentimento. Porque é muito pouco, muito pequeno, muito instável. E geralmente o sentimento não depende de nós. Ele acontece. É uma reação que nós temos diante da existência. O amor é isso, uma decisão existencial pelo outro. Ou seja, eu construo diante do outro, na liberdade plena que toda relação deve estabelecer, o meu jeito de se portar, de amar diante do outro. Na realidade, a gente tem muito que aprender com relação aos gregos antigos. Os gregos antigos, quando falavam do amor, falavam de uma tal maneira que eles usavam várias palavras para explicitar essa realidade chamada amor. A língua portuguesa é um tanto quanto pobre. Nós usamos a palavra amor para dizer várias coisas. Eu amo o meu cachorro, eu amo o meu time, eu amo o meu carro, eu amo o meu trabalho, eu amo o meu curso, eu amo fazer TCC. Ora, o amor para os gregos, existiam várias palavras para dizer dessa realidade. Os gregos basicamente tinham 16 palavras para designar o que seria uma possível relação harmoniosa, amorosa. Hoje nós não vamos apresentar as 16 palavras, vamos apresentar apenas 4 palavras que os gregos usavam, que são as principais. E o mais bonito dos gregos antigos é que cada palavra dizia de um nível de amor. O que significa isso? Que para os gregos, nós não nascemos sabendo amar. Nós nos fazemos seres amantes à medida da nossa história. Por isso, nós queremos aqui neste momento apresentar os 4 níveis de amor que os gregos diziam ou estabeleciam para mostrar como é a relação amorosa. Segundo os gregos antigos, o primeiro nível de amor que nós temos se dizia pela palavra porneia. Porneia significa em grego, literalmente no português, sugar. Segundo os gregos, a primeira experiência de amor que nós efetivamos na nossa vida é a experiência de porneia, de sugar. Por quê? Basta imaginar a relação do recém-nascido, da criança, com sua mãe. É uma relação de sugamento, se podemos usar essa palavra. Porque para o recém-nascido, a mãe ainda não tem um rosto, a mãe ainda não tem uma fisionomia, a mãe não tem uma identidade.
Quem é a mãe para um recém-nascido? A mãe é apenas o seu sustento. Ela não é um outro, não é uma outra pessoa. A mãe é apenas um objeto que sacia as necessidades do recém-nascido. Ora, segundo os gregos, a primeira experiência de amor que nós temos é essa. A primeira experiência de relação com o outro que nós estabelecemos é essa relação de porneia. Eu simplesmente preciso que as minhas necessidades sejam satisfeitas. Num recém-nascido, isso é normal. Num gato pequeno que está lá no seu pratinho de leite, isso é normal. Mas num adulto, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Por isso, nós vamos parar nesse nível agora, vamos para o nosso intervalo e voltamos já já com os outros níveis de amor, segundo os gregos, nessa reflexão do programa Ponto de Vista sobre as escadas do amor. Falávamos dessa relação entre o amor, definição de conceito de amor, e nos referimos aos gregos antigos que tinham várias palavras para designar essa realidade existencial que é uma relação amorosa. O primeiro nível de amor, segundo os gregos, é o amor porneia, de ver o outro como objeto, simplesmente que satisfaz minhas necessidades. E como eu dizia, isso no recém-nascido é normal. Num gatinho pequeno é normal, que precisa de necessidades satisfeitas. Mas num humano, quando começa a crescer, não é tão normal assim. Por isso os gregos diziam que o segundo nível de amor, ou o segundo estágio de uma relação amorosa, eles davam o nome de Eros. Eros, em grego, era o deus da mitologia grega, alado, que tinha asas, claro, que se extravasava diante da outra pessoa e com um arco e flecha lhe abria o coração para perceber que existia alguém ao lado. Traduzindo, o Eros é o famoso Cupido. Ora, o Eros tinha essa função na mitologia grega, fazer com que o meu coração abrisse um espaço e percebesse que existe alguém ao meu lado. Não é um objeto, não é uma coisa que satisfaz minhas necessidades, mas é uma pessoa. Percebam que o segundo nível de amor dos gregos, a pessoa começa a tomar rosto. Ainda é um amor que aquele alguém satisfaz os meus desejos, a minha fome de amar, mas começa a ter rosto, começa a se apresentar aqui uma fisionomia, há uma evolução no processo de maturação do amor segundo os gregos. Isso num adolescente que começa a perceber uma relação amorosa é muito normal. É muito tranquilo. O problema é que quando chegamos à fase madura da nossa vida e ainda estamos presos ao Eros, ou seja, vemos o outro como um ao outro, mas ele simplesmente serve para satisfazer as minhas necessidades, para satisfazer os meus desejos. Os gregos percebiam isso. Por isso diziam que existe um terceiro nível da relação amorosa, que eles chamavam de filia, que significa literalmente amizade. Segundo os gregos, a amizade é uma forma de amor. É quando eu percebo que o outro é um outro. E mais, esse outro é um espelho de mim mesmo. É a minha alma gêmea. Eu me encontro nele, eu me percebo nele, eu me realizo nele, eu me torno pleno nele. Para os gregos, esse terceiro nível, chamado filia, é o que nós damos o nome de amizade. Aquela amizade sadia que nos acompanha durante muito tempo. Aquela amizade que às vezes a gente pode desabafar com aquela pessoa e contar coisas que nem mesmo os nossos pais e confidentes contaríamos. Os gregos percebiam que nós vamos crescendo nos níveis de amor. Mas eles diziam, os gregos, que existia um quarto nível, um quarto degrau, que era o ponto máximo de uma relação amorosa. E os gregos chamavam isso de ágape. Ágape significa literalmente doação plena. O amor de tipo ágape é quando eu, diante do outro, não vejo apenas a minha própria imagem, como é a filia. Não vejo apenas alguém que tem um rosto que satisfaz minhas necessidades, e nem muito menos um objeto que satisfaz meus desejos. O ágape é quando eu amo o outro pelo próprio outro. E às vezes nessa relação amorosa os sentimentos vão falhar. O ágape é um chamado a gente sair de si mesmo. É um êxodo constante da nossa vida diante da vida de alguém. E muitas vezes no ágape, os sentimentos serão contrários. No ágape nós somos capazes de ter raiva de alguém, mas não deixar de amá-la. Porque o amor é esse compromisso, é essa decisão existencial pelo outro. Os gregos sabiam muito bem disso. O amor é um processo de construção, de aprendizagem. E isso é muito interessante para as nossas relações amorosas. Porque, infelizmente, às vezes,
quando iniciamos uma relação afetiva, amorosa, nós queremos que a outra parte já esteja madura, já esteja 100% pronta para estabelecer uma relação. O amor é um processo pedagógico, o amor é um processo de construção. E o pior, ou melhor, quem sabe, o amor é uma construção conta-gotas. É preciso paciência, é preciso esperança. Quem ama não olha o ser amado no momento presente. Quem ama olha o ser amado no momento futuro, porque o seu olhar é esperançoso de que aquele alguém pode crescer, pode ir além. Quem ama sempre haverá esperança e terá esperança de que o outro pode oferecer e pode ser muito melhor do que ele é no começo. Amar alguém apenas no agora é aprisionar esse alguém nas suas circunstâncias. Amar alguém a partir de agora, projetando o futuro, é libertar esse alguém para que ele possa construir a sua vida. Essa é decisão existencial pelo outro. É possibilitar que o outro seja plenamente o outro. E para encerrar esses nossos pontos de vista sobre a questão do amor na nossa vida, gostaria de contar algumas histórias para que a reflexão possa ecoar e criar espaço em nós. Por que histórias? Ora, além de nós sermos seres nomeantes, conceituantes, nós também somos seres imagéticos. Nós trabalhamos com imagens. Nesse sentido, é interessante que as histórias trazem uma construção mental em nós. As histórias trazem uma certa construção imagética em nosso ser. E através da imagem, a gente pode, então, trabalhar melhor as questões do amor. Por isso eu vou contar algumas pequenas histórias que talvez possam ilustrar toda essa reflexão que estamos construindo nesse programa cujo tema é As Escadas do Amor. A primeira história intitula-se O Rei que Viajava. Ora, havia um rei muito benquisto pelo seu povo e ele precisava fazer uma longa viagem. Longa viagem no sentido de distância e de tempo. Ele precisava ficar fora do seu reino muito tempo. E ele fez o que então? Despedir-se de seu povo, de seus conselheiros, de seus ministros e, claro, foi despedir-se de sua esposa, sua alma metade, aquela que era a mãe de seus filhos. E partiu em viagem. Ficou muito tempo fora. Passados mais ou menos 15 anos, ele retorna ao reino. E a primeira coisa que ele faz, claro, quando chega glorioso, é ir até os aposentos reais encontrar a sua esposa, a rainha. Quando lá chega, o rei bate à porta. E a rainha, escutando as batidas, pergunta, quem é? E ele, eufórico, responde, sou eu, querida. E a sua esposa lhe diz, pode ir embora, eu não te conheço. Puxa, que balde de água fria se estabeleceu no coração do rei. Ele foi embora, dormiu aquela noite fora do quarto. Mas na manhã seguinte, ele volta e bate à porta. Ao bater a porta, a rainha pergunta de dentro do aposento, quem é? E ele diz, sou eu, querida. E novamente a resposta fria, pode ir embora, eu não te conheço. O rei sai sem esperança. Mas num súbito volta e bate a porta novamente. E pergunta então lá de dentro, quem é? E ele responde, é você. E neste momento, a rainha abriu as portas do aposento real. Olha, o que significa essa história? Significa que o amor é um processo de identificação. Eu me encontro no outro. Eu sei quem eu sou, eu me construo diante do outro e não sozinho. O amor é esse processo que eu às vezes posso dizer como o velho Adão disse no livro do Gênesis, quando Deus lhe cria Eva. Ah, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O amor é um processo profundo de identificação. Segunda história. Além do amor ser um processo de identificação diante do outro, o amor também é um processo de aprendizado diante das dificuldades. Não sejamos ingênuos. Toda relação amorosa terá seus empecilhos, terá seus entraves, terá suas dificuldades. Por isso, o amor também é um processo de aprendizagem. A gente tem que aprender com as situações amorosas, com os sofrimentos que o amor pode proporcionar. É a história de um pequeno sítio em que o dono do sítio tinha apenas um cavalo que lhe prestava todos os serviços. E certa vez esse cavalo fugiu da sua propriedade e caiu num poço. Um poço vazio, não tinha água, mas caiu de tal maneira que ele não conseguia sair dali. O filho mais velho desse senhor, do dono do sítio,
correu, chamou o pai e disse o que tinha acontecido. O pai, desesperado, correu até o poço onde o cavalo estava ali, preso, caído. Tentaram por todos os meios tirar o cavalo, mas não conseguiam. Ora, qual a única saída para aquele momento? Era simplesmente sacrificar o cavalo. Não havia outra possibilidade. O dono do sítio então pede para o seu filho: filho, mate o cavalo, não há outra saída. E vai embora. O filho pega o revólver, a espingarda, tenta mirar no cavalo, mas não tem coragem. Ele não consegue. Pede para que um amigo então jogue terra em cima do cavalo para que o cavalo morra ali de sede e morra enterrado. O amigo então obedece e começa a jogar a terra em cima do cavalo. Cada vez que uma pá de terra caía nas costas do cavalo, o cavalo se chacoalhava de tal maneira que a terra saía de suas costas e caía no chão, e o cavalo com suas patas ia pisando aquela terra caída. Enquanto o amigo jogava a terra, sempre o cavalo se mexia e a terra caía e o cavalo pisava. Até que num dado momento, o cavalo foi percebendo que cada terra pisada podia aumentar o momento dele sair do buraco. Isso fez com que o cavalo conseguisse sair de sua situação. O amigo chamou o filho do dono, contou a notícia, o filho chamou o pai e mostrou: pai, o cavalo está vivo porque o cavalo aprendeu com o sofrimento a sair de uma situação. Ora, o amor também tem seus sofrimentos. O amor também apresenta seus percalços. O importante é que aquele que ama é capaz de aprender com essas situações a sair desses momentos difíceis, complicados. O amor é esse processo profundo de aprendizagem. É sim de identificação, como nós vimos na primeira história do rei que viaja, mas é também um processo profundo de aprendizagem, em que diante do outro, nessa construção livre, eu vou aprendendo com as dificuldades que o dia a dia pode me proporcionar e a partir daí eu cresço na minha vida e consigo um processo de liberdade. E para encerrarmos, não se trata de uma historieta, de uma historinha, mas de um fato das Sagradas Escrituras, que também é fundamento da visão cristã do mundo. O fato do lava-pés. Eu sei que você se recorda dessa passagem, que Jesus, antes da última ceia, percebendo que havia um conchavo para a sua morte, reúne seus discípulos e faz um gesto inusitado, um gesto que era específico dos servos e escravos, lavar o pé do seu Senhor. Jesus, na última ceia, ele retira o seu manto, pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eles ficam sem perceber, sem entender o que se passa. Quando acaba, Jesus senta-se, coloca o manto novamente e pergunta aos discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Eu, o mestre, lavei os seus pés. Vocês também, se quiserem ser comunidade, se quiserem ser gente que se ama, lavem os pés um do outro. Ora, o que significa tirar o manto? O manto no Novo Testamento era sinal de autoridade. Jesus se desfaz da sua autoridade. Toda relação amorosa não é uma relação de autoritarismo, mas é uma relação de serviço, de lavar os pés uns dos outros. Ora, se existe uma palavra que é sinônimo da palavra serviço, essa palavra é amor. E se existe algo que substitua o amor, esse algo é o serviço. Esses foram alguns pontos de vista sobre o amor. Por isso, pense, reflita, questione-se. Partilhe de sua reflexão, de seu pensamento e de seu questionamento com quem está ao seu redor. E vamos juntos construir pontos de vista, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau.